Meu nome é Karina. Tenho 19 anos e sempre gostei de me destacar. Talvez sejam meus cabelos ruivos ou minha personalidade, que alguns chamam de atrevida, mas eu prefiro dizer que sou espontânea. Sou do tipo que gosta de viver intensamente. E, talvez, seja por isso que aceitar viajar com minha madrasta Helena para o interior foi uma decisão fácil, mesmo nossa relação nunca tendo sido muito próxima. Helena entrou na minha vida há alguns anos, depois que minha mãe faleceu. Ela é o tipo de mulher impecável, sempre arrumada, sempre no controle de tudo. Nos damos bem, mas existe uma distância entre nós que nenhuma tentativa de aproximação conseguiu superar. Naquele momento, as férias na fazenda pareciam uma boa ideia. Afinal, o que poderia dar errado? Chegar na fazenda foi como entrar em outro mundo. O silêncio do campo, o cheiro do mato, a paisagem aberta, menos tudo tão diferente do que eu estava acostumada. Logo que descemos do carro, Helena me apresentou à família. Foi aí que eu o vi pela primeira vez. Roberto. Ele era irmão mais velho dela. E só isso já deveria ser suficiente para me fazer manter distância. Mas bem, eu nunca fui muito boa em seguir regras. Roberto tinha 52 anos, mas honestamente não parecia. Era charmoso, engraçado, e tinha uma energia contagiante. O jeito como falava, como sorria, como seus olhos brilhavam enquanto contava histórias, tudo nele me fazia prestar mais atenção do que deveria. Desde o primeiro momento, eu sabia que ele notava minha atenção. Havia algo no ar entre nós. Uma química que não conseguíamos ignorar. Os primeiros dias passaram tranquilos. Enquanto Helena cuidava de assuntos da fazenda, eu explorava o lugar. Às vezes sozinha, outras acompanhada por Roberto. Ele me mostrava tudo com um entusiasmo que parecia direcionado especialmente para mim. Cada conversa, cada olhar, carregava uma tensão que nenhum de nós mencionava. Mas ambos sabíamos que estava ali. Eu não havia planejado nada disso. A ideia era simples: passar as férias, relaxar e voltar para minha rotina. Mas, de repente, estar ali parecia mais do que apenas uma pausa. Comecei a perceber que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que jamais poderia imaginar. A rotina na fazenda era tranquila, quase previsível. Eu passava os dias explorando o lugar, observando os animais, sentindo o cheiro da terra molhada depois da chuva de verão. Helena estava sempre ocupada com reuniões familiares e assuntos administrativos. Então, eu tinha bastante liberdade, e Roberto sempre parecia estar por perto, dizendo que era para garantir que eu não me perdesse. Mas havia algo na maneira como ele se aproximava que me fazia sentir especial. Foi numa tarde quente que tudo começou a mudar. Roberto me convidou para um passeio a cavalo. Hesitei porque nunca fui fã de cavalos, mas ele insistiu. Você vai adorar. Confie em mim, disse com aquele sorriso irresistível. Subimos na colina, e o silêncio ao nosso redor era quebrado apenas pelo som das patas dos cavalos no chão. A vista era deslumbrante, o sol pintando o céu de laranja e rosa. Paramos para contemplar a paisagem, e nos olhamos. Foi nesse momento que nossos olhares se cruzaram de uma maneira diferente. O silêncio entre nós não era mais confortável. Era carregado, intenso. Você é uma garota incrível, Karina. Ele disse com uma sinceridade que fez meu coração acelerar. Mas você já sabe disso. Não sabe? Tentei rir, mas minha voz falhou. Algo estava acontecendo. Algo que eu não sabia como controlar. Depois daquele passeio, tudo mudou. Cada interação com Roberto parecia mais carregada de significado, mais perigosa. À noite, durante os jantares em família, eu sentia seus olhares em mim, não de forma óbvia, mas de um jeito que só nós dois parecíamos perceber. E eu não sabia se era o calor do verão ou a forma como ele me fazia sentir, mas meu coração parecia sempre estar batendo mais rápido. A mudança definitiva aconteceu alguns dias depois. Era tarde, e eu estava no alpendre, observando as estrelas. Roberto apareceu com 2 xícaras de chá,
e se sentou ao meu lado. Conversamos sobre coisas triviais, o tempo, a fazenda, a família menos. Mas então ele segurou minha mão como quem não podia mais evitar. Karina, você sabe que isso é complicado, não sabe? Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Eu sabia, claro que sabia, mas naquele momento, tudo o que importava era a sensação de sua mão na minha. A tensão entre nós crescia a cada dia como uma corda esticada ao máximo. Prestes a say per ti. Eu sabia que ele era casado. Isso estava sempre na minha cabeça como um lembrete constante de que o que estávamos fazendo não só era arriscado, mas também errado. Mas havia algo nele menos aquele sorriso fácil. A maneira como falava, como se cada palavra fosse dita só para mim menos, que era impossível resistir. Nos dias seguintes, nossos encontros se tornaram mais frequentes. Não era algo planejado, pelo menos não da minha parte. Era como se o destino estivesse conspirando, colocando Roberto no meu caminho a cada oportunidade. Ele continuava com suas piadas, me fazendo rir como ninguém mais fazia. Mas havia um novo tom em nossas conversas, menos algo mais profundo, mais íntimo. E, quando estávamos sozinhos, o silêncio entre nós dizia mais do que qualquer palavra. Em uma tarde quente, enquanto Helena estava fora resolvendo alguns assuntos da fazenda, Roberto me chamou para ajudá-lo a consertar uma cerca que estava quebrada. Eu sabia que aquilo era só uma desculpa para passarmos mais tempo juntos. Mas foi mesmo assim. Entre marteladas e risadas, nossos olhares se cruzavam com uma frequência que deixava tudo ainda mais óbvio. Quando terminamos, ele tirou o chapéu e enxugou o suor da testa, me olhando de um jeito que fez minhas pernas ficarem bambas. Karina, ele começou, mas parou, como se estivesse buscando coragem para continuar. Foi naquele momento que ele se aproximou, e o mundo pareceu parar. Sua mão tocou levemente meu rosto, e por um segundo, pensei em recuar, mas não consegui. Quando ele me beijou, foi como se todas as dúvidas e preocupações desaparecessem. Era errado. Eu sabia, mas parecia tão certo ao mesmo tempo. Naquele instante, tudo que existia era ele. Foi um beijo intenso. Ele me puxou para junto do seu corpo, e foi quando senti a tensão do momento. Me afastei e fomos embora. Mas aquele beijo havia mudado tudo entre nós. Nos dias seguintes, tudo parecia mais intenso. Cada conversa, cada olhar, cada toque roubado carregava um peso que nos aproximava ainda mais. Mas ao mesmo tempo, o risco aumentava. A esposa de Roberto estava na casa sempre atenta, e eu sabia que se ela desconfiasse de algo, tudo desmoronaria. Ainda assim, não conseguíamos parar. Era como se algo maior estivesse nos empurrando um para o outro. Certa noite, durante um jantar em família, senti o pé de Roberto tocar o meu debaixo da mesa. Meu coração disparou, e precisei de todo o autocontrole, para não deixar transparecer. Helena conversava animadamente com os outros, completamente alheia ao que estava acontecendo. Mas eu sabia que aquela situação não poderia durar para sempre. Era uma questão de tempo, até que algo saísse do controle. Era uma noite quente, daquelas em que o ar parece mais pesado, e os sons da natureza invadem cada canto da casa. A família havia se recolhido cedo, e a fazenda estava mergulhada num silêncio. Eu estava no alpendre, como de costume, com um livro aberto no colo, que nem tentava mais fingir que lia. Meu coração estava acelerado, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Roberto apareceu do nada, silencioso como uma sombra. Estava de camisa aberta, com o olhar carregado de algo que eu não sabia descrever, mas que fazia a minha respiração falhar. "Você está bem?" ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu apenas acenei, porque naquele momento, palavras pareciam impossíveis. Ele se sentou ao meu lado, e por alguns minutos nenhum de nós disse nada. O silêncio era denso, quase palpável.
Finalmente, ele falou, quebrando a tensão. Karina, isso não pode continuar. Sua voz era firme, mas havia um tremor sutil que entregava a luta interna que ele estava enfrentando. Eu sou casado, você sabe disso, mas você não sai da minha cabeça. Eu deveria ter dito algo, talvez concordado com ele. Mas em vez disso, me virei para encará-lo. E você acha que é fácil para mim? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, mas não menos firme. Eu tento me afastar, Roberto, mas é como se houvesse algo nos puxando de volta. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente lutando contra os próprios sentimentos. Você é jovem, linda, tem o mundo inteiro pela frente. Eu sou um homem mais velho e casado. Mas mesmo enquanto dizia isso, sua mão deslizou pelo meu braço, como se ele não conseguisse resistir. O toque era suave, mas fez minha pele arrepiar. Não sei o que me deu coragem, mas me inclinei para ele, eliminando o espaço entre nós. Roberto me puxou em um beijo que parecia conter todas as emoções reprimidas dos últimos dias, toda a tensão. Foi intenso, quase desesperado. Roberto tentou se afastar, mas seus braços me puxaram de volta, e naquele momento, tudo o que existia era nós dois. A noite avançava, e o tempo parecia ter parado. Roberto me segurava como se tivesse medo de me soltar, e eu me entreguei completamente àquele momento. Mesmo sabendo o peso de nossas escolhas, senti novamente aquela tensão entre nós. Mas dessa vez não me afastei. Nós dois estávamos tomados pela paixão. Nos despimos e me acomodei em seu colo, sentindo cada centímetro dele dentro de mim. Nunca havia sentido algo assim, mas fui me movendo aos poucos, sentindo tudo. Subia e descia, batendo até o fundo, até que não aguentei mais e vi estrelas. Logo em seguida, ele me segurou firme e senti meu interior sendo preenchido por aquele calor intenso. Cada toque, cada olhar trocado era carregado de uma intensidade que eu nunca havia experimentado antes. Foi mágico e devastador ao mesmo tempo, mas como tudo que é proibido, aquilo não poderia durar. O som de passos no corredor nos trouxe de volta à realidade como um balde de água fria. Roberto se levantou rapidamente, se vestindo e ajustando a camisa, enquanto eu fiz o mesmo, tentando recuperar a compostura. Helena apareceu na porta, com olhar confuso. Alternando entre nós dois, ela não disse nada, mas o silêncio dela era pior que qualquer grito. Depois que ela saiu, Roberto olhou para mim, e eu sabia que algo havia mudado. Preciso resolver isso, ele disse, a voz pesada. Mas Karina, o que quer que aconteça, você precisa saber que você é especial para mim. Fiquei ali sozinha no alpendre, com o coração apertado e lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. O que quer que viesse a seguir. Sabia que aquela noite seria lembrada como o ponto de virada de tudo. Depois daquela noite, a fazenda nunca mais foi a mesma. Helena não mencionou o que viu no alpendre, mas sua presença carregava uma tensão que eu sentia em cada olhar, em cada palavra dita, com cuidado exagerado. Roberto, por outro lado, parecia mais distante. Ele evitava ficar sozinho comigo e, quando nos cruzávamos pela casa ou pela fazenda, seus olhos carregavam uma mistura de desejo e arrependimento que me rasgava por dentro. Eu sabia que nossa conexão não poderia ser ignorada, mas também sabia que o peso das circunstâncias era grande demais. Roberto era um homem casado, e eu não queria ser a razão para destruir uma família. Mesmo assim, parte de mim queria acreditar que talvez, de alguma forma, poderíamos ter um futuro juntos. Uma fantasia que eu sabia ser impossível, mas que me mantinha acordada à noite. No penúltimo dia das férias, Roberto pediu para conversar comigo. Encontramo-nos no celeiro, longe de olhares curiosos. Ele parecia cansado, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Karina, preciso que você entenda algo. Ele começou, sua voz baixa e rouca. O que aconteceu entre nós
foi real. Eu nunca me senti assim antes, mas eu tenho uma vida responsabilidades. Não posso simplesmente abandonar tudo. Senti meu coração afundar, mesmo que já soubesse o que ele diria. Então é isso? Perguntei, tentando não deixar as lágrimas transparecerem. Você vai fingir que nada aconteceu? Ele balançou a cabeça com um sorriso triste. Nunca poderei fingir que nada aconteceu, mas às vezes, o que sentimos não é suficiente para superar o que já está estabelecido. Eu não disse mais nada, apenas fiquei ali absorvendo suas palavras, enquanto ele se afastava, levando consigo todas as promessas não ditas. Naquela noite, chorei como nunca havia chorado antes. Não era apenas a perda de Roberto, mas a realização de que algumas coisas, por mais intensas que sejam, não estão destinadas a durar. Quando chegou o dia de ir embora, Helena manteve um silêncio calculado durante toda a viagem de volta. Não sei se ela contou algo a Roberto ou à esposa dele, mas no fundo percebi que ela sabia mais do que deixava transparecer. Sua maneira de olhar para mim menos, uma mistura de desdém e pena menos, era uma confirmação silenciosa. Já em casa, voltei à minha rotina, mas algo dentro de mim havia mudado. Roberto ainda aparecia nos meus pensamentos como uma memória que se recusava a desaparecer, mas ao mesmo tempo, entendi que aquela experiência, por mais dolorosa que fosse, me ensinou algo importante. O amor nem sempre é suficiente para vencer as barreiras da vida real. Hoje, ao olhar para trás, lembrou-me daquela noite no alpendre, do beijo que mudou tudo e do homem que, por um breve momento, me fez sentir completa. E mesmo que a vida tenha nos separado, sei que uma parte de mim sempre carregará Roberto. Ele foi o meu verão proibido, um capítulo que jamais será esquecido. E aí? Que acharam dessa história? Se vocês gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal para mais histórias emocionantes como essa. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa experiência. Até a próxima!